Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. Estamos na preparação próxima para a celebração do Natal. Eu pergunto, como você e sua família se preparam para celebrar essa solenidade cristã? Celebramos o mistério da encarnação do Verbo Divino. Olhamos para uma cena de grande humildade e singeleza e somos desafiados a mergulhar no mistério de nossa humanidade a partir de Jesus Cristo, o Deus que se faz homem. Mesmo que sejam cerimônias das quais participamos a cada ano, somos convidados a vivenciá-la no hoje de nossa vida e de nossa história. Então, nesse programa, queremos conversar sobre a preparação pessoal e de nossas famílias para celebrar o Natal. E ainda é tempo de conversarmos sobre esse assunto. E por isso são nossos convidados hoje o bispo diocesano de Rubiataba, Mozarlândia, em Goiás, Dom Francisco Agamenilton Damascena. Bem-vindo ao nosso programa, Dom Agamenilton. Muito obrigado, irmão Diego. A minha saudação a você e aqueles que nos assistem. Obrigado, e recebemos com alegria para essa conversa a socióloga Ludmila Rosa. Ludmila, bem-vinda. Muito obrigada, privilégio estar aqui com vocês, sobretudo para falar de um tema tão especial para nós, né, para todos nós. Exatamente. Eu começo com você, Ludmila, porque algumas pessoas dizem assim agora, até com um certo desânimo, mais uma vez é Natal. Tem até uma música que toca muito nesse contexto de fim de ano que fala, então é Natal e o que você fez? Tem uma certa melancolia nisso. Mas qual a importância para a nossa sociedade, para a nossa vida em sociedade, dessas celebrações que se repetem ano a ano? Irmão Diego, eu acredito que todos esses ritos que de alguma maneira pregam a unidade, né, a unidade em torno da família, em torno dos ótimos e dos melhores e mais sublimes sentimentos, traz muito mais condições positivas para todos nós do que o contrário. Então, o Natal, além de que prega, claro, o nascimento de Cristo, é um momento onde todas as famílias se reencontram, onde os laços são restabelecidos, são consolidados, são confirmados. Então, é um momento de união e faz bem para todos nós que nós tenhamos esses espaços, né, litúrgicos também, de estarmos com os nossos pares, né? Sejam as nossas famílias biológicas, claro, mas também as pessoas que não têm a oportunidade de passar com as suas famílias efetivamente biológicas, mas entre amigos. Isso faz com que a gente possa deixar o estranhamento que a gente anda vivendo ultimamente de lado e que a gente possa voltar a respirar bem estando em comunidade. Eu acho que esses momentos trazem esse frescor, né? E nós, seres humanos, somos naturalmente seres políticos e, portanto, precisamos desse espaço onde nós estamos congregando com o outro, um momento de pacificação, de harmonia e de civilidade. Então, isso é ótimo e a brincadeira que o senhor traz aí, que é até melancólico de a gente falar, então é Natal de novo, eu reputo a celeridade dos tempos atuais, né? Me parece que a gente mal vê o ano virar e a sensação é que passam 2, 3 meses nós já estamos no Natal novamente. E aí fica aquela pergunta capciosa, o que você fez? A maior parte de todos nós vai adiando muitos dos nossos feitos e quando a gente chega no mês de dezembro, a gente olha para trás e fala, não deu tempo de fazer quase nada. Essa também é uma sensação que eu acho que é universal. Então, se você passa por isso, não se estranhe consigo mesmo. Todos e todas nós sentimos essa certa dificuldade de fazer o nosso checklist anual, mas faz parte de todas essas muitas atribuições que a gente tem colocado diante de nós mesmos ao longo dos anos. E diante dessa intensidade de coisas, é tempo de dar uma parada também para fazer uma avaliação, né? Então, quando a gente está acelerado na correria das coisas do ano, aí chega a hora de dar uma parada, já está na hora de novo, né? Então, eu acho interessante que a Ludmila lembra, me faz lembrar que todo o mundo cristão, mesmo que não sejam famílias que vivam a religiosidade, né, na sua essência, tem esse momento de parada nesse período no Natal, de encontro.
E mesmo em outras culturas não cristãs, existem outros momentos, ou às vezes até nesse momento de virada de ano, também esse momento de encontro, que mostra a importância disso, como você disse, para a nossa vida em sociedade. Mas Dom Francisco Agamenilton, agora, então é Natal, é mais ou menos a mesma coisa, então é Natal. Como é que eu faço com que essa celebração seja uma novidade para a nossa vida a cada ano? Para que seja, de fato, um nascimento para nós, para que não seja igual os natais que celebramos em anos anteriores. Bom, então é Natal. Penso que um bom ponto de partida para acolher a novidade do Natal, que acontece todos os anos, é voltar ao que ele significa. Natal do Senhor, nascimento de Jesus, que é Deus, homem. Então, estamos para celebrar o nascimento de Deus, o nascimento do seu Filho, Jesus Cristo. E ele sendo Deus, ele é a novidade em pessoa, ele é eterno, ele é imprescrutável, ele é sempre surpresa, ele ultrapassa todos os nossos limites, então ele sempre traz uma novidade. Por ser o nascimento de Deus, Deus entre nós, então todo Natal, e já são 2022 natais, então cada ano traz consigo uma novidade. Agora, para colher essa novidade, irmão Diego, para colher a surpresa é preciso preparar-se, é preciso abrir o coração para acolher Deus que sempre vem, né? Eu, antes de me tornar um pouco mais maduro na fé, esse é um processo que dura a vida inteira, mas eu me perguntava, mas todo ano a gente celebra o nascimento de Jesus, mas todo ano ele nasce, e aí para piorar, mas todo ano ele também morre, como é que é isso, né? Ele nasce e morre todos os anos, como é que dá tempo? Mas aos poucos a gente vai caminhando na fé, na catequese, entendendo que ele nasceu só uma vez. E aquela única vez, ela se perpetua no tempo. Ou seja, Jesus sempre está chegando, Jesus sempre está vindo, sempre está nascendo, é uma contínua presença, uma contínua chegada, e de novo, sendo Deus, sempre traz algo novo, algo de bom, mas é preciso se preparar e abrir o coração para acolhê-lo. E nesse sentido, é muito bonito essa repetição da celebração do mistério e que vai fazendo com que a gente cresça a cada ano ou a cada celebração num aspecto desse mistério. Eu penso que tanto o mistério da encarnação como o mistério da ressurreição, da morte e ressurreição que o senhor se referiu, a cada vez que celebramos a gente aprende uma novidade, aprende um pouco mais sobre eles, né, Dom Francisco? Exatamente. E como Deus veio, o seu Filho veio, e ele é o profeta por excelência, e uma das atividades do profeta é falar das coisas de Deus, e Jesus é a palavra de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz também a Sagrada Escritura, Deus mandou muitas vezes os seus profetas, mas chegada a plenitude dos tempos, ele mesmo nos veio falar. Então, entrar nesse mistério do nascimento de Jesus e sempre nessa perspectiva da novidade, o que Jesus tem para me dizer diante das atuais circunstâncias? Então, também prestar atenção ao meu entorno, prestar atenção à realidade, prestar atenção aos últimos eventos da vida pessoal, familiar, comunitária, do nosso Brasil, do mundo, e perguntar para Jesus, Jesus, o que o Senhor tem a dizer sobre aquilo que estamos vivendo ou vivemos ao longo desse ano? Ele sempre tem uma palavra que nos inspira, que nos ilumina. Aqui também está uma novidade, né? Então, a cada ano, perguntar para Jesus o que o Senhor tem a dizer sobre aquilo que temos vivido. O Senhor veio nos falar, o Senhor veio nos visitar, veio nos trazer uma palavra de vida eterna. Qual a palavra que o Senhor tem para nós nos dias de hoje? E escutá-lo, acolher sua palavra. Muito bem, o senhor já deu aí uma dica importante sobre a preparação que devemos fazer para celebrar bem essa data. Mas, Ludmila, eu queria destacar com você um outro aspecto dessa celebração do Natal
e desse ambiente que perpassa o mês de dezembro, né? Que esse espírito natalino que faz com que as pessoas se reúnam com os amigos, com os colegas de trabalho, em família e se tornem mais solidárias também, né? É bonito. O que você acha que inspira essa solidariedade e por que ela não permanece com a gente o ano inteiro? Irmão Diego, essa é uma pergunta de $1 milhão, viu? Acho que me senti aqui provocada no bom sentido, né, de a gente conseguir juntos aqui construir uma resposta que seja possível, né, para todos que nos assistem. Mas eu começo dizendo que o senhor toca num ponto interessante, que é sobre o cristianismo, né, e também o catolicismo por extensão, que são partes dessa matriz fundante da nação brasileira, isso é inegável, mas que ele vai construindo pontos ao longo do ano, né, pontos de celebração, que apesar que muitas famílias, apesar de não serem famílias cristãs ou famílias cristãs católicas, elas assimilam esses valores ou essas datas da mesma maneira que uma família tipicamente cristã, porque me parece que há uma contaminação positiva, né? Em todo mês de dezembro, você percebe que pessoas, famílias que costumam ir à missa, vão à igreja, têm uma confissão de fé mais estabelecida e outras que são até distantes dessa ordem mais espiritual, que acabam utilizando desse espaço, desse momento do ano, para compartilhar esses sentimentos que a gente comentou, que são sentimentos muito sublimes, a exemplo da fraternidade, a exemplo da caridade, a exemplo do amor ao próximo. Eu até comentei que são momentos em que as pessoas tendem a pacificar os ânimos, a se perdoarem mutuamente, enfim. Então, o porquê de nós não levarmos isso ao longo de todo o ano, né? Porque a gente passa muita parte do ano disputando uns com os outros, às vezes por coisas absolutamente irrelevantes e terrenas, quando acredito que está no seio do cristianismo essa busca evolutiva, né, para que a gente evolua o nosso espírito, para que a gente evolua a nossa convivência aqui, irmanando todos pacificamente. Então, eu fico sempre me perguntando por que nós não nos valemos desses sentimentos o tempo todo? Por que a gente deixa esses sentimentos sombreados a maior parte do ano e só nesse momento a gente se une nessa comunhão de solidariedade e bondade? Fica aqui, né, até o nosso apelo, né, utilizando esse espaço aqui, o nosso apelo para que esses valores que são tão consolidados dentro da nossa cultura brasileira, não, é inegável que o Brasil é um país majoritariamente cristão e, sobretudo, também majoritariamente católico, que a gente faça valer todos esses ensinamentos ao longo de todo o ano, ao bem da verdade, ao longo de toda a nossa vida. Porque esse acredito que vocês sabem falar disso, acredito não, tenho certeza que vocês sabem falar disso muito melhor que eu, mas eu acho que esse é o objetivo que Deus e Cristo deixa para nós, né? Que é que a gente aprenda a conviver com fraternidade, com solidariedade, com sentimento de humanismo uns com os outros. Então, que nós saibamos fazer isso o ano inteiro. Exatamente. O Padre Zezinho tem até a música conhecida, né? Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se fosse o tempo inteiro. Mas, Ludmila, a pergunta de $1 milhão vem agora, e eu vou fazer a pergunta de $1 milhão para os dois convidados. Porque 2020 nós começamos a vivenciar a pandemia da Covid-19. Então, a celebração das festas no ano de 2020 foram à distância. 2021 acabou sendo a celebração do reencontro, porque ficou um ano sem se encontrar, mas ainda muitas famílias vivendo o luto, a dor, porque a pandemia conheceu, infelizmente, a alta de casos de mortos no ano de 2021. Mas nós chegamos para as festas de fim de ano de 2022 ainda ou com uma ressaca, ou ainda vivenciando uma divisão muito grande em nossa sociedade que atingiu nossas famílias.
E tem muita gente que está com essa angústia de saber como é que nós vamos nos reunir diante da polarização, da divisão que aconteceu dentro das nossas casas. Então, você já falou muito bem a respeito desse sentido de fraternidade, mas eu queria que você, primeiro a Ludmila e depois Dom Francisco, ajudasse o nosso telespectador a como separar as coisas, né? Para que a gente não esquecesse aquilo que nos une fraternalmente e possamos celebrar bem essas festas do fim de ano, apesar das divisões. Ludmila, essa é a pergunta de 1 milhão para você. Essa certamente é a pergunta de 1 milhão. Irmão Diego, eu confesso que eu estava melindrando aqui para não entrar absolutamente nessa seara, que inclusive é a minha seara de atuação, estudos como cientista política, mas justamente melindrando por ser um ponto que dividiu, né, famílias, que dividiu o Brasil nesse ano. O senhor dizia que 2020 foi o Natal à distância, 2021 foi um Natal em que a gente se reencontra, né? Eu acho que 2022 marca um Natal de repactuação de laços, de vínculos. E aí, para além, claro, desses vínculos que dizem respeito à espiritualidade, né? À religiosidade, mas de vínculos de sociabilidade mesmo, de como as nossas famílias conseguiram passar por uma fratura muito, muito intensa por conta de algo que, assim, faz parte apenas da administração desse espaço terreno que a gente vive, que é a política. Então, a política, esse ano, foi experimentada por nós brasileiros de uma maneira, eu acho até, me perdoem pela palavra, mas de uma maneira até perversa, porque isso não é a política, né? A política não veio para separar a sociedade entre dois blocos que não dialogam entre si. A política, por essência, é a arte de você pacificar conflitos sem a utilização da violência, né? A partir, claro, de consensos progressivos. Isso a gente tem que fazer todos os dias, a partir de diálogo, a partir desses sentimentos que a gente vem comentando aqui, um sentimento de empatia, de solidariedade com o outro. Então, esse será o Natal da repactuação. E nós torcemos para que seja, porque é impensável que nossas famílias continuem dilaceradas, pais sem conversar com filhos, filhos sem conversar com avós, enfim, por conta de predileções e preferências político-partidárias. Eu acho que há um momento, né, os 45 dias, o momento em que nós ficamos mais acirrados, que as nossas preferências elas se tornam mais ululantes, mas depois disso é preciso pacificar, é preciso que a gente olhe para frente e entendamos de uma vez por todas que há coisas muito mais determinantes para que a gente fique ao lado dos nossos, né, dos nossos familiares, das pessoas que nos querem bem, do que há motivos para a gente continuar nessa cisão. Torço para que seja um Natal, irmão Diego, da reconciliação. Essa que é a verdade. E como a gente faz então, Dom Agamenildo, para que a gente possa alcançar esse bom propósito, um Natal de reconciliação, e como eu falava com a Ludmila agora há pouco sobre essa solidariedade, para que isso permaneça no ano novo que vai chegar? Sim. É uma questão muito importante, interessante, e eu começo dizendo que é possível essa repactuação, é possível refazer o tecido social, familiar, comunitário, de Brasil, porque é Natal, porque Jesus nasceu. Essa é a possibilidade. A vinda de Deus ao mundo é garantia dessa possibilidade, de passarmos do possível para o real, das pessoas de fato se repactuarem. Estamos aí mais ou menos nos despedindo da Covid, que continua entre nós, mas de outro modo, com outra força. Eu quero aqui evidenciar a necessidade de não nos esquecermos do que vivemos, dos últimos 2 natais, que nos fez sentir profunda saudade da família. Nós sentimos falta da família, sentimos falta dos amigos, sentimos falta porque nascemos para isso, nós somos família, nós somos amizade, e isso nos faltou e nos trouxe grande tristeza, pesar, uma coisa muito ruim.
porque nós nascemos família, e é na família que a gente encontra vida, encontra alegria. Então, essa saudade que nós tivemos nos últimos 2 anos, a dor que nós sentimos, não nos esqueçamos dela. Tenhamos sempre à frente de nós para valorizarmos sempre mais. A gente diz, a gente dá valor quando perde, né? Pois por 2 anos, mais ou menos, nós perdemos, ao menos aqueles que conseguiram ficar no núcleo, a sua família nuclear, o pai, a mãe, ou com a avó, com o irmão, o outro não se juntou com os tios, os primos, as avós. Então, lembrar-se do valor da família é o maior valor que a gente tem, e por ela vale a gente fazer todo esforço, inclusive o da reconciliação. Então, diante dos últimos eventos no Brasil e outra escala no mundo, esse tempo do Natal, essa preparação nossa para vivermos o Natal em família passa pela reconciliação. Hoje é importante reconciliar-se. E ainda que na sua casa não tenha havido nenhuma briga política, ainda que na sua casa todos os membros fossem do mesmo partido, mesmo assim, reconciliar-se com quem não é da sua família, reconciliar-se com o diferente, reconciliar-se com quem torceu por outro candidato, reconciliar-se com quem pensa diferente. É muito importante isso, porque nós somos todos irmãos. A vinda de Jesus, o Natal, que é o nascimento de Jesus, ele vir e fazer de nós todos irmãos. De um muro que havia entre nós, ele, posteriormente, com sua morte e ressurreição, ele abateu esse muro e fez de nós irmãos. Somos todos irmãos. E é de se esperar que entre irmãos haja paz, haja reconciliação quando há conflito. Sempre teremos conflito, sempre teremos essas dificuldades, isso faz parte da nossa vida, mas não faz parte da nossa vida permanecermos na intriga, permanecermos brigados. Isso não, brigar de vez em quando a gente briga. Agora, viver sempre nesse estado de mal, estou de mal de você, isso aí já não é o que a gente deseja, não é o melhor, e, portanto, o apelo preparativo para experimentar a alegria do Natal, reconciliar-se. Então, pedir perdão para as pessoas da sua casa, seja qual for a razão política, razão ideológica, seja qual for, pedir perdão para as pessoas da sua casa, pedir perdão para os seus amigos dos grupos de WhatsApp, pedir perdão para os seus vizinhos, colegas de trabalho, e perdoar também, Então, podemos dizer que o Natal de 2022 poderia ser muito marcado por um Natal de reconciliação, porque somos todos irmãos. Que bom. E eu até ouso completar, né? Não é baixar as armas, é abandonar as armas. E não esperar do outro, mas ter a coragem do primeiro passo. Não, o perdão começa comigo. Eu ofereço, eu recebo. Começa comigo. Se esperar pelo outro, muitas vezes não acontece. Tenhamos a coragem de Deus que se encarnou para estar conosco, tenhamos também essa coragem de dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Ao refletir sobre o sentido do Natal, o Papa Francisco nos recorda que Jesus é o dom de Deus para nós. Ele nos diz também que, se acolhemos este dom divino, também nós podemos nos tornar dom para os outros. Diz o Papa Francisco, abre aspas, quanta gente na própria vida nunca experimentou uma carícia, uma atenção de amor, um gesto de ternura. O Natal nos impele a fazê-lo. Assim, Jesus vem nascer ainda na vida de cada um de nós e, através de nós, continua a ser dom de salvação para os pequenos e os excluídos. Fecha aspas. Então, que sejamos esse carinho de Deus também para os nossos irmãos e irmãs. Quero agradecer, então, a participação de Dom Francisco Agamenilton Damascena, bispo de Rubiataba, Mozarlândia, diocese aqui do norte de Goiás. Desde já, Feliz Natal para o senhor. Obrigado, irmão Diego. Feliz Natal para você também. Feliz Natal para todos aqueles que participam deste programa e suas famílias. Deus os abençoe.
Amém. Obrigado e obrigada a Ludmila Rosa, socióloga sempre disponível para conversar conosco e refletir temas importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado, Ludmila. Feliz Natal para você e para sua família. Obrigada, irmão Diego. Feliz Natal a todos e todas que nos assistem. Sempre aqui à disposição e aprendendo muito mais do que passando conhecimento. Eu gostaria só um minutinho de cumprimentar a sobriedade do Dom Agamenilton nessa fala final e dizer que é isso que nós esperamos, assim como o senhor também, irmão Diego, de lideranças religiosas que hoje estão aqui falando sobre pacificação, sobre desarmar os corações, né? E quando a gente viu ao longo desse ano muitas lideranças religiosas, sobretudo de outras denominações, fazendo o exato oposto, incentivando e estimulando essa discórdia, essa divisão e essa separação. Que a religião possa ser esse lugar de bálsamo e que as pessoas procurem para recuperar os laços uns com os outros e não para arrefecer as discórdias. Um grande abraço a todos e todas e um Feliz Natal. Muito obrigado. Feliz Natal, Ludmila. Feliz Natal, Ludmila, Dom Agamenilton e para você que acompanhou o Ponto 3. Até a próxima.